Mesmo vaiado, depois de uma semana com crise, o Galo conseguiu uma classificação histórica na Sul-Americana. Será que agora, finalmente, o time vai virar a chave na temporada de 2025? Fala, rapaziada, estamos direto aqui da Arena MRV, agora no setor da Zona Mista. Aqui já é o túnel que dá acesso ao campo. Não vou gravar direto lá do campo, porque tá rolando o treino do time feminino. Hoje é um dia após o jogo do Galo contra o Bucaramanga, que o Atlético passou nos pênaltis e o Everson foi o herói. O Galo até jogou melhor ao longo da partida, mas não conseguiu fazer o gol. Acho que também, por uma questão de futebol, isso acontece, mas pela pressão que os jogadores estavam sentindo. Depois de toda a confusão que teve na semana, por questão financeira, por conta de jogadores entrando na justiça contra o clube, e alguns jogadores ainda estavam sendo vaiados, principalmente Gustavo Scarpa, Rony, e uma leve vaia para o Igor Gomes também. Então acho que todo esse pacote pesou um pouco, a gente viu um Galo nervoso em campo, perdendo gols que normalmente alguns jogadores não perdem. Dudu perdeu um gol que normalmente ele não perde, o Hulk perdeu um gol também que normalmente não acontece naquele tipo de lance, mas aconteceu, é do futebol, mas acho que essa parte da vaia influenciou também. Ninguém gosta de ser vaiado, mas o torcedor tem mais do que o direito de se expressar como ele bem entender. E eu acho que só com o tempo e com boas atuações e talvez com mais títulos que a gente conquiste aqui, que isso tudo vai melhorar. Agora, vamos falar do Gustavo Scarpa, porque o Scarpa eu até acho que fez um bom jogo, mas ele mesmo falou que sentiu um pouco essa questão da vaia do próprio torcedor, que ele não estava acostumado com isso, e aí já deixando claro, viu, a faixa do Scarpa era roxa, não era azul. Em algumas transmissões e a gente via essa faixa parecia azul, mas ela era roxa, tá até a foto aqui, ela era roxa, sem dúvidas que era uma faixa roxa, então já matando essa polêmica por aqui. E eu gostei muito da declaração do Scarpa depois do jogo. Eu conversei com o Sérgio, até o presidente, e esse comentário partiu até dele. Ele falou, pô, com o problema que você está passando aí extra-campo, dá até para entender. Eu falei, Sérgio, é isso mesmo. Eu tô meio traumatizado aí, se alguém tá me devendo alguma coisa, eu já fico desesperado. Tomei a atitude de notificar, mas faz muito tempo. Mas eu sou homem suficiente para assumir minhas responsabilidades de tudo aquilo que eu faço. No que eu acredito ser o certo. E em relação ao que eu tive com o Lianco, a gente já resolveu, mas a gente já se resolveu. Teve o abracinho da reconciliação, já foi tudo de boa. O Scarpa pareceu ser um cara muito maduro, muito tranquilo com a situação, assumiu os erros dele e também colocou o ponto de vista dele, e também tá certo, porque o jogador não tem que trabalhar sem receber, e também mostrou que está disposto sim, que quer vestir a camisa do Galo. Eu acho que falta o Scarpa mostrar mais essa vontade, esse tesão de estar aqui no Galo, de vestir a camisa do Galo e ter noção, não quer dizer que ele não tenha, tá? Mas demonstrar isso pro torcedor, que ele veste a camisa 10 do Galo, a camisa que já foi do Ronaldinho. Então ele precisa mostrar isso mais e acho que ele foi muito bem na entrevista. Jamais vou retrucar, jamais vou xingar, jamais vou, xingar eles, e isso não é minha índole. E muitas das vezes você tem que ser o patinho feio para tentar solucionar algumas coisas. Agora o Rony, que também foi muito vaiado, esse eu acho que já fez um jogo ruim e acho que vai sair do time com a tendência essa, com esse retorno do Coelho. A sorte também do Rony é que o Dudu não vai jogar nos jogos do Campeonato Brasileiro, está suspenso. Mas o Rony fez um jogo ruim, esse eu acho que sentiu um pouco mais a pressão das vaias, e ele também foi uma situação mais grave porque pediu a rescisão contratual na justiça. Então fica complicado. Mesmo assim, é um cara que eu acho que pode ajudar o Atlético, tá? E ele também foi muito maduro na resposta dele depois do jogo. Então são pontos positivos as falas do Rony e do Scarpa depois do jogo. Um cara que eu acho que não foi tão bem, que poderia ter protegido mais o elenco, protegido os companheiros de time, foi o Lianco. Mesmo assim, ele foi muito sincero, mas eu acho que ele poderia ter tido um pouco mais cuidado, mostrado um pouco mais de liderança e não precisava expor tantos problemas pro lado de fora do grupo. Isso você resolve internamente, ainda mais que já está resolvido. Então acho que ele poderia ter tido um pouco mais de cuidado. A gente tem que ser homem, da mesma forma que cada um tem sua forma de pensar, de debater, de postar, de responder. Também tem que ser homem de entender e falar, opa, já acabou, aconteceu e tem que ir para a próxima, né? No relacionamento é assim, né? Às vezes tem uma discussão, uma briga, mas aquilo ali te fortalece, né? Depois, né? O treino do feminino acabou agora, inclusive vou até mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é o túnel de dentro da cidade, do túnel da Arena MRV, que dá acesso ao gramado. Aqui tem os jogadores, os títulos, Arana, Hulk, o Zarate também, que deixou o time, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Do lado de cá, aqui é pesado, tá? Cuca, Ronaldinho, Tardelli, Vitor,
Copa Libertadores ali, ó. Então, esse ano 2013 foi pesado. Aí aqui a gente sobe e já sai direto no túnel que dá acesso a Gramado. Aqui, ó. Aqui a gente já tem direto Gramado, essa é a visão dos jogadores quando eles sobem pro campo. Tá até rolando ali, ó, vamos mostrar para vocês, uma visita de torcedores à arena, tá? O pessoal passa ali por onde a gente tava, depois vem aqui pro campo, tira foto com uma réplica da taça. Mas bora lá falar do jogo de novo. Então o jogo foi isso, o Atlético até jogou bem, mas não conseguiu vencer o Bucaramanga, perdeu o jogo, foi pros pênaltis, o Atlético tinha vencido o primeiro jogo. E aí, cara, até destacar aqui o Bernard, porque eu acho que quando entrou, até começou bem, ele fez uma jogada ali no começo, que ele deu um passe, se não me engano, pro Hulk ou pro Júnior Santos, não vou lembrar agora de cabeça, mas ele deu um bom passe. Depois ele matou um contra-ataque, que ele embolou com a bola, ele não conseguiu driblar, não sabia o que fazia com a bola no contra-ataque, era muito perigoso, e depois ele até comete a falta e ainda perdeu o pênalti. Para piorar tudo, o Bernard e o Scarpa ainda foram lá e perderam o pênalti, então a pressão em cima deles foi ainda maior. O Bernard não teve nada com essa questão de entrar na justiça contra o clube, mas o Bernard até agora não está conseguindo jogar o que o torcedor esperava, vai lá e perde o pênalti decisivo ainda. Então, complicou a situação, aí o Everson apareceu e salvou o time, pegou duas, forçou o batedor depois a bater para fora e ainda foi lá e fez o gol dele. Então, o Scarpa até fez o coraçãozinho ali pro Everson, mas o Everson salvou, não foi só o Scarpa não, viu? O Everson salvou uma galera e foi mais uma vez o melhor em campo. O Everson cada vez mais faz história com a camisa do Galo, cada vez mais rebate as críticas dentro de campo, vai se tornando cada vez mais inquestionável o Everson. Ele tem sim algumas falhas, que acontece, é normal com qualquer jogador, mas ele é muito regular e muito decisivo nessa passagem dele do Atlético. É um dos maiores goleiros da história do Galo, o goleiro Everson. Eu falei até para os meus companheiros que se a gente fosse brigar por título, seria o jogo mais importante, seria hoje. Obviamente nós vamos pegar jogos difíceis agora na Sul-Americana. Agora, a gente tem que falar do Hulk também, né? Que eu acho que o Hulk, mais uma vez, em um momento difícil do Galo, foi o cara que dentro de campo mais tentou, mais jogou. Ele é sim o dono do time, disparadamente o melhor jogador desse elenco do Galo. E mais uma vez ele tentou muito. Acabou perdendo 2 gols que poderiam ter dado a classificação para o Galo ainda no tempo normal, mas não aconteceu. Mas a liderança do Hulk é inquestionável. O Scarpa, inclusive, quando ele perde o pênalti, o Hulk e o Lianco são os primeiros a irem lá dar uma moral para ele. E o Hulk se posicionando o tempo inteiro dentro de campo, fazendo pro Hulk, parece que nem teve confusão durante a semana, cara. Ele entrou, jogou o futebol dele, tranquilo, o Hulk é muito diferente. Agora, na coletiva, o Cuca até destacou que o Fausto Vera pediu desculpas para ele e foi jogar, que eu acho que o Cuca acertou em cheio. Ficou claro que o Cuca também é muito orgulhoso, que ele falou que ele não ia atrás do Fausto Vera, que o Fausto Vera teria que ir atrás dele para jogar, mas jogou bem. Foi muito importante o Fausto Vera também, porque você tem um cara que é da posição e não um zagueiro improvisado. Olha o menino caindo aqui, gente, meu Deus do céu. Porque você tem um cara que é da posição, não um zagueiro improvisado. Mas você tem um volante que é da posição, mas você ter um volante que é da posição é diferente, cara. Isso ajudou o Atlético. No primeiro tempo, o Fausto Vera ainda mal, sem ritmo de jogo, mas no segundo tempo ele foi bem. Gostei do jogo do Fausto Vera. O Cuca também falou que você tem que se inscrever e ativar o sininho aqui para receber os vídeos do Galo e deixar o like também, tá? Recado do Cuca, não sou eu que tô falando não, foi o Cuca. E depois do jogo também o Vitor falou sobre contratações, sobre reforços, ele até usa a expressão estamos atrás de um grande nome. Ele fala grande nome, que eu acho que é um erro, tá? O Atlético recentemente foi muito cobrado pela questão dos 4 Hulks e agora precisa de volantes e ele fala que está aí atrás de um grande nome. Se tudo der certo, vai ter a negociação. Acho que o Atlético pode fazer uma excelente contratação, sim, mas um grande nome, você joga a expectativa lá no topo e isso pode ser ruim para o próprio Galo. Mas é bom saber que o Galo está se movimentando, está atrás de volantes. Hoje até vim aqui já para a apresentação do Biel, que chegou. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a chegada do Biel, mas bom reforço para o Galo. Mas a prioridade, a gente sabe, são os volantes. Agora, na sequência, o Galo tem o Flamengo pelo Brasileirão, depois o Flamengo na Copa do Brasil. Jogo dificílimo, mas eu acho que essa classificação, da forma que foi, tira um peso das costas desse grupo, tira um peso das costas do Cuca e pode ser até benéfica para esse jogo contra o Flamengo. Vai ser muito difícil, acho que o Flamengo é muito favorito, já falei isso aqui no canal, mas o Atlético tem sim que acreditar, porque o time do Galo é um bom time. Os 11 que entram em campo são bons jogadores. O Atlético não tem um elenco como o do Flamengo, mas o time do Galo consegue bater de frente contra esse time do Flamengo, mas óbvio, o Flamengo é muito favorito. Quero saber de vocês, o que vocês acharam disso? Acho que a situação do Scarpa já foi página virada, ou ainda vai dar pano pra manga e ainda vai ter muita gente incomodada com o Scarpa aqui na Arena MRV? Comentem aí, quero saber de vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo.